Muitas vezes somos surpreendidos pelo sobrenatural, mas para não passar recibo de louco, é melhor ficar calado e não se expor, pois na maioria das vezes, quem relata esse tipo de acontecimento é ridicularizado. O meu nome é José Carlos, tenho 27 anos de idade e nasci e cresci no sítio da minha família, que se localiza na zona rural do município chamado Choró, uma pequena cidade do interior do Ceará. Atualmente, eu moro na cidade, pois trabalho em uma escola estadual, mas desde pequeno eu sempre gostei de criações de animais. E como meus pais ainda moram no nosso sítio, eu construí uma pequena pocilga para criar alguns porcos e com isso completar a renda. Porém, é meu pai que cuida dos animais. O sítio da minha família fica a cerca de 15 quilômetros de distância da cidade. Mesmo não tendo muitas curvas nem ladeiras, existe um trecho que vai de um local chamado de Curva das Almas até o início dos postes de iluminação, na estrada que sempre acontecem muitos acidentes e alguns fatais. Alguns moradores e viajantes dizem já ter visto faróis que perseguem os carros, as motos e depois desaparecem. Algumas pessoas também relatam que escutam vozes e risadas, mas quando olham, não veem ninguém no local. Eu nunca duvidei, porém, eu sempre ia para o sítio em minha moto e nunca tinha visto e nem ouvido nada durante o trajeto, e principalmente na Curva das Almas. Mas no dia 19 de agosto do ano passado, eu e minha esposa Cláudia passamos um grande apuro, e eu hoje posso afirmar que realmente nesse trecho da estrada tem uma força maligna agindo e ceifando vidas. No dia 18, meu pai me ligou avisando que a ração dos porcos já estava terminando e só dava para mais um dia. Ao final da tarde do dia 19, depois que eu saí da escola, peguei a minha moto, engatei o reboque, coloquei 3 sacos de ração e fui junto com minha esposa até o sítio. Chegamos lá por volta das 6 da tarde e depois que descarreguei a ração, fiquei conversando com meus pais. E quando foi por volta de umas 7 horas da noite, eu estava voltando para a cidade, mas a minha mãe falou que era para esperar a janta e já estava quase pronta. Como eu já estava lá, imaginei que 1 hora a mais não faria diferença, e logo a janta foi servida. E assim saímos do sítio, por volta de umas 8h30 da noite. Inicialmente, pegamos uma estrada de cascalho, de 5 quilômetros, e finalmente chegamos na estrada asfaltada. Porém, quando andei 2 quilômetros, a moto começou a afagar. A impressão que eu tive era que ela estava muito pesada. Então parei, verifiquei a moto e aparentemente não tinha nada quebrado. Desencatei o reboque e andei uns 100 metros e constatei que não tinha nada quebrado com a moto. Voltei para o local onde tinha deixado a minha esposa e o reboque. E quando cheguei, Cláudia estava com uma cara de espanto. Então ela me disse: "Carlinhos, tem alguém aqui por perto, pois eu escutei umas vozes e o choro de uma criança, vindo na direção do mato." Eu iluminei o local com o farol da moto e não vimos ninguém. Eu não duvidei, mas não entrei em pânico. Como a moto estava normal, sem defeitos, eu fui verificar se o defeito não seria o reboque. Bom, por fim, nem a moto e nem o reboque apresentou defeito algum. Assim eu engatei novamente, a Cláudia subiu na garupa da moto e saímos do local. Mas eu não tinha percorrido nem 50 metros e a moto pesou novamente. Mas dessa vez eu tive uma sensação estranha, como se algo ou alguém estivesse no local além de mim e minha esposa. Eu tentei manter a calma, mas era impossível, pois a moto, mesmo na primeira marcha, não queria sair do lugar. Nessa hora, minha esposa deu um grito alto que quase me deixou surdo, e em seguida disse: "Carlinhos, alguma coisa puxou meu cabelo." Eu olhei pelo retrovisor e não vi ninguém, mas Cláudia começou a chorar e eu não sabia o que fazer. Então, a solução foi parar e desengatar o reboque, esconder dentro do mato
e depois voltar para pegar. Mas enquanto eu desengatava, comecei a ouvir umas risadas estranhas, e nessa hora fiquei apavorado. Deixei o reboque na beira da estrada e subi na moto, para sair daquele lugar o mais rápido que pudesse. Porém, mesmo sem o reboque, a moto continuava pesada, e Cláudia continuava chorando, dizendo que tinha alguma coisa puxando seu cabelo e chicoteando suas costas. A gente foi seguindo mesmo devagar. Então, ouvi uma voz macabra, e quando olhei, tinha uma figura horrenda no acostamento. Ela parecia uma mulher, mas eu sabia que não era coisa do nosso mundo. Vocês não têm noção de quanto isso é assustador. O desespero bateu, pois a moto não desenvolvia velocidade. Naquele momento, eu tinha certeza que aquela coisa estava ali para nos fazer mal e até mesmo ceifar nossas vidas. Temendo o pior, eu parei no acostamento e desci da moto e saímos correndo, pois a cerca de 500 metros da linha tinha o sítio de um conhecido meu chamado Heraldo. Chegamos na porteira do sítio dele e chamei desesperadamente por seu Heraldo. Então eu ouvi a porta de sua casa se abrindo e nessa hora senti um alívio. Ele pediu que eu entrasse e foi logo querendo saber o que tinha acontecido, pois ele imaginou que pudesse ser algum acidente ou assalto, já que naquele trecho isso era até que normal e corriqueiro. Dona Anita, a sua esposa, percebendo a nossa aflição, fez um chá para a gente se acalmar e depois relatamos o sufoco que passamos. Seu Heraldo tem um pequeno caminhão. Ele chamou seu filho Isael e nós três fomos até o local onde eu tinha deixado a minha moto. Com certo trabalho, conseguimos colocar a moto em cima do caminhão e voltamos um pouco mais e pegamos o reboque. Mas quando nós nos preparávamos para sair, ouvimos uns barulhos estranhos e de repente sentimos um baque na carroceria. E quando olhamos, aquela coisa estava lá em cima. A gente voltou para o sítio, mas quando chegamos na porteira, a coisa não estava mais em cima do caminhão. Eu estranhei a calma de seu Heraldo, e assim que nós chegamos, tiramos a moto de cima. Então ele me disse: "Sabe, Carlinhos, muita gente não acredita nas coisas ocultas. Essa coisa que você viu e depois que estava na caçamba do caminhão é um demônio saído do inferno. Ele fica perambulando nas estradas. Ela provoca acidentes e sei que muita gente já perdeu a vida nesse trecho por causa dessa coisa. E hoje agradece ao nosso Pai Celeste por você estar vivo. Tem coisa que a gente não entende e só depois do caso passado que vamos ter a compreensão do que aconteceu. Se tua moto não apresentasse defeito, com certeza esse demônio ia provocar um acidente. E sabe-se lá Deus se vocês não morreriam." Depois que seu Heraldo me falou aquelas coisas, eu agradeci a Deus por estar vivo. Mas perguntei por que a coisa não entrou na propriedade dele. Então, ele me disse que o sítio e tudo que ele tem é consagrado a Deus e que não pega estrada sem orar e ler a Bíblia. Ele e Dona Anita queria que eu e Cláudia dormíssemos lá, mas eu preferi voltar para nossa casa. Depois de uma meia hora e mais calmo, eu engatei o reboque e saí do sítio. A moto andava normalmente, como se nunca tivesse quebrado, mas foi só a gente se afastar um pouco da porteira que começamos a ouvir risadas e sons estranhos. No escuro da noite, eu não conseguia ver pelo retrovisor, mas graças a Deus, logo chegamos na parte da estrada que tem um poste de iluminação, bem próximo à entrada da cidade. E nessa hora, Cláudia tocou em meu ombro, eu parei a moto e olhei para trás, e pude ver a luz dos postes, a coisa mais horrível que eu vi até hoje em minha vida, parada no meio da pista, e em seguida desapareceu, como se fosse fumaça. Cheguei à minha casa em segurança, mas no outro dia cedo, quando fui para a escola, fiquei sabendo que naquela madrugada um carro de passeio capotou na Curva das Almas. Porém, graças a Deus, não morreu ninguém que estava no veículo.
Levei a minha moto ao mecânico e ele não encontrou qualquer defeito. E até hoje não entendo o porquê da moto não desenvolver velocidade aquela noite. Minha esposa e meus pais acreditam que foi providência de Deus. Em todo caso, hoje evito passar pelo local depois que escurece. E de agosto do ano passado até hoje, outros acidentes continuam acontecendo. Muito obrigado e uma boa noite.